Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre o uso de drogas, as situações de vulnerabilidade e o trabalho no território. Quem aí está animado para conferir? Vamos lá? No território. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a questão do fenômeno das drogas, mas em especial, quando a gente fala do fenômeno das drogas, que situações de vulnerabilidade são essas que a gente precisa ter um olhar atento e como é que é esse trabalho no território. Para a gente chegar na vulnerabilidade, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, se vocês não sabem, vão ver pela primeira vez, se sabem, vão rever, mas é importante a gente definir aí uma linha de base de discussão. E a primeira delas é a relação entre vulnerabilidade e complexidade, né? Então, se a gente for resgatar lá a filologia da palavra complexidade, a gente vai ver que complexidade, que deriva do latim complexus, ela tem a ver com aquilo que envolve ou que está ao redor, ou que, para além disso, se a gente for verificar o verbo, né, relacionado à complexidade, que é tecer, entrelaçar, torcer, ele está relacionado também a uma raiz, né, da palavra que tem o sentido de ser formado por muitas partes. Em francês e inglês, com sentido de não facilmente analisável. Ou seja, para começar a discutir essa questão sobre o fenômeno das drogas, a gente habitualmente diz que este é um tema de grande complexidade. E quando a gente fala de complexidade, a gente está falando disso. A gente está falando daquilo que está no entorno, que envolve, que entrelaça aquilo que não tem apenas uma variável que o define, mas que é formado por muitas partes, e por tudo isso, ele não é facilmente analisável. Então, a gente espera que, quando a gente faça uma discussão, se propõe a fazer uma discussão sobre a questão do fenômeno das drogas, a gente parta primeiro deste entendimento, que a gente está falando de uma discussão que tem uma complexidade na sua discussão, levando-se em conta em tudo isso que significa dizer que tem uma complexidade, ok? Bom, então, se a gente está dizendo que tem uma complexidade, ou seja, que essa é uma discussão da ordem do complexo, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo que a gente tem um conjunto de objetos com características comuns, então podem ter, sim, mesmo sendo complexo, eles têm características comuns que os definem, que possuem relações internas dentro disto que é comum, que o tornam ou tornam este todo de difícil compreensão. Então, ele é complexo porque a gente tem uma série de fatores que caminham junto e que juntos precisam ser analisados com cuidado, porque são de difícil compreensão. Existe um todo de difícil compreensão. E quando a gente está falando de algo que é complexo, a gente está dizendo também que é o oposto de simples, né? Então, algo que é complexo ou composto, né? Ele é o oposto de simples, ou seja, um conceito é complexo quando resulta da composição de conceitos simples. Então, a gente tem algo complexo quando não dá também para ser simplificado em uma única palavra, ou em pequenas expressões, mas que exige aí de um todo de fatores que o compõem, do composto, que precisam ser analisados com cuidado. Então, isso é o que a gente fala de complexidade ou de algo complexo. E o fenômeno das drogas, ele está nesse contexto, no contexto de algo que é complexo. Bom,
Então, a ideia de simplicidade dos fenômenos, ela é substituída pela noção de complexidade. Então, hoje, quando a gente pensa, né, em várias questões da ordem da saúde, a gente está pensando sempre num contexto envolto por fenômenos que têm essa noção de complexidade, ou seja, a gente não pode lidar com a questão do adoecimento psíquico e do abuso e dependência de substância como algo que a gente possa simplificar as relações e os fenômenos. Então, se a gente está falando dessa complexidade que exige, né, que o torna, né, ou que é circundada por fatores que lhes são vulneráveis, a gente está falando que existe uma noção de estabilidade e regularidade que é contraposta à relação de instabilidade do mundo dos seres vivos. Então, a gente vai ter aí complexidade e instabilidade que caminham juntas, e, por último, que a crença na objetividade dá lugar à noção de intersubjetividade na compreensão da realidade. Então, para este contexto, né, quando a gente fala das dimensões epistemológicas que diferenciam as teorias tradicionais do paradigma sistêmico, que é esse paradigma que a gente carrega quando a gente fala do fenômeno das drogas, quando a gente fala dos serviços de saúde, como devem ser compostos e da atenção em saúde, a gente está falando de uma dimensão que inclui a noção de um fenômeno que é complexo, a noção da instabilidade e a noção da intersubjetividade. Então, não existe um único fator que o explica e também não existe, por outro lado, um único fator que possa resolver isso. Isso é bem evidente quando vocês devem ter visto o documentário Quebrando o Tabu, quando ele fala de traz à tona toda aquela linha do tempo de construção da relação da sociedade com o abuso de substâncias e das formas de olhar sobre isso, de intervenções que foram lançadas mão, que não conseguiram por si só, com uma única intervenção, dar fim ao que foi um dia nomeado como guerra às drogas. Por quê? Porque, novamente, a gente está falando de um contexto de complexidade, de instabilidade e de intersubjetividade. Então, se a gente olhar ali para aquele elefante, né, se vocês observarem essa imagem, se cada um de vocês tivesse numa parte dele, apalpando com os olhos vendados, será que seria fácil ter a noção do todo? Talvez não. Por quê? Porque a gente está falando de uma dimensão de algo grande, complexo, e que uma pequena parte não explica este todo, mas que juntos, talvez as explicações de cada um deles, com esses olhos vendados, possa, ao final, dar o contorno de algo maior, de algo complexo. Então, o paradigma sistêmico, que vem para explicar muitas questões quando a gente fala da dimensão da saúde, ele não nega a racionalidade científica, mas ele acredita que ela não oferece parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano. E, por isso, deve ser desenvolvida conjuntamente com a subjetividade das artes e das diversas tradições espirituais. E aí, eu acho que todos vocês já passaram ou estão em algum dispositivo, né, de atenção psicossocial, devem ter percebido como é caro para a unidade de atenção psicossocial essa discussão da intersubjetividade. E que, obviamente, a gente não está em oposição à racionalidade científica, mas a gente está para dizer que não existe uma pílula que possa trazer a solução para os problemas, para as questões, melhor dizendo,
que estão relacionadas ao fenômeno das drogas. Que é preciso olhar para esse elefante sem as vendas nos olhos. Se a gente não olha para esse elefante sem as vendas nos olhos, e aí comparando a imagem que eu trouxe, não é possível olhar para esse fenômeno, a complexidade desse fenômeno. Então, é isso que, quando a gente fala das questões relativas às drogas, a gente lança a mão como referencial para pensar nas questões relativas ao tratamento de pessoas com problemas com drogas. Então, o paradigma sistêmico, para nós, é um paradigma caro que nos ajuda a pensar as relações que estão por trás de um sujeito que escolhe usar uma determinada substância, que em algum momento precisa de ajuda para lidar com essa escolha e que precisa aí fazer novas escolhas. Então, a gente está falando de uma ordem de algo complexo, e aí o paradigma sistêmico para nós nos é caro para pensar essas questões. Ok? Bom, e aí tem um autor, né, que não sei se vocês conhecem, mas alguns devem conhecer, que é o Edgar Morin, que é um antropólogo muito conhecido, sociólogo e filósofo francês, que ele é pesquisador e ele traz uma questão, né, o contexto, a simplificação reinante, uma explicação muito interessante quando a gente fala disso, da complexidade versus a simplificação das coisas. Então, Edgar Morin, ele é formado em Direito, História e Geografia, ele não é, né, da área da saúde, mas é interessante a gente trazer o que Edgar Morin, que é uma referência grande, pensa sobre algumas questões em especial sobre isso, porque ele fala, por exemplo, que quando a gente trata da procura da ordem do simples, ele diz o seguinte: o conhecimento científico também foi durante muito tempo e com frequência ainda continua sendo concebido como tendo por missão dissipar a aparente complexidade dos fenômenos a fim de revelar a ordem simples a que eles obedecem. Então, a procura do simples, né, ou da simplificação das coisas, né, o caminho do conhecimento científico foi durante muito tempo e ainda continua tendo como essa missão, que é uma missão, né, nebulosa de lidar com a aparente complexidade dos fenômenos a fim de simplificar eles, entendendo que a partir da simplificação é possível lidar com os fenômenos. Um dos fenômenos que a gente está discutindo hoje é o fenômeno das drogas. Então, Edgar Morin, que é um pensador, né, contemporâneo, um dos principais teóricos, né, dos estudos relativos à questão da complexidade, ele diz: a palavra complexidade só pode exprimir nosso incômodo, nossa confusão, nossa incapacidade para definir de modo simples, para nomear de modo claro, para ordenar nossas ideias. Então, discutir complexidade, a gente está dizendo muito mais de um incômodo nosso do que uma necessidade de ter que sempre simplificar e separar em partes para que seja possível entender um fenômeno. Então, a abordagem de Morin, que é entendida como pensamento complexo, né, ele distingue, né, nessa perspectiva, as questões que são restritas, limitadas e questões que devem ser amplas, generalizadas quando falam da ordem da complexidade. Então, quem tiver mais interesse, tem uma série de referências sobre Edgar Morin que vocês podem acessar. Bom, dito isso, a gente pode entender que o que tem aí que a gente precisa lançar mão da utilidade da epistemologia complexa, né? Disso que a gente entende como complexidade, quando a gente fala dos sistemas de saúde. Então, ele está dizendo para a gente, Edgar Morin está dizendo para a gente,
que nós precisamos, toda vez que discutimos sistemas de saúde, a gente precisa acender a luzinha amarela, entender que precisamos tomar consciência dos limites do conhecimento. E aí talvez seja difícil dizer isso, né? Principalmente para os pesquisadores, né? Que acham que com uma varredura eles têm o poder e têm o entendimento do conhecimento, né? Que se faz sobre um determinado objeto. Mas a gente tem que entender que qualquer busca, ela tem a limitação do conhecimento, que são limites, que são biológicos, cerebrais, antropológicos, sociológicos, culturais. Então, tem uma série de fatores, ou de variáveis, se a gente for quantificar isso, que são limites do conhecimento que a gente precisa entender quando a gente fala da complexidade. E aí, também entender que fazer progredir o nosso conhecimento, dar o próximo passo, né, em relação ao que é possível fazer em relação a determinados fenômenos, principalmente da abordagem dos sujeitos, quando falamos dos sistemas de saúde, a gente está falando em novos territórios. E a gente está falando em nos confrontar com a indivisibilidade do real. Né? Então, a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, primeiro, para entender o sujeito, para entender os nossos limites, entender as diferentes questões que envolvem o sujeito, para poder pensar nas diferentes formas de abordagem quando a gente fala de um fenômeno complexo. Bom, e aí tem inclusive uma pergunta, né, quando a gente fala de complexidade, com que probabilidade podemos encontrar uma condição causal X associada a um efeito Y e com que grau de certeza que não estamos sendo enganados pelo acaso. Se a gente for acessar a pirâmide, que é base, né, dos estudos científicos, a gente vai ver que lá no topo, né, os estudos, quanto mais controlados eles são os estudos que são eleitos como padrão ouro. Estudos controlados, estudos duplo cego. Por quê? Porque o objetivo é se quantificar e não deixar margem para o acaso. Esta é uma forma de olhar, né, para alguns fenômenos. Por exemplo, a gente tem visto no nosso momento atual de pandemia do Covid, que tem se lançado mão e com uma rapidez muito grande de uma série de estudos que tem buscado isso, né? Então, com que probabilidade podemos encontrar aí uma condição, né, de exposição, no caso ao vírus, associada ao efeito que a nova variante pode ter e com que grau de frequência isso realmente vai acontecer ou estamos sendo expostos ao acaso. Então, o risco é uma outra forma de pensar tudo isso. Então, para além do conceito de complexidade, quando nós tratamos de sistemas de saúde, a gente também precisa entender a questão do risco, que é uma forma exata de produzir conhecimento. Né? E aí, qual é o paradoxo hoje que a gente enfrenta, né? O paradoxo da epidemiologia, quando a gente fala, né, desses estudos controlados, né, que a gente espera que produzam resultados absolutamente confiáveis, que são duplo cegos, que dão conta de um N amostral que seja representativo de uma determinada população. Então, a gente está dizendo que um paradoxo que é preciso pensar, e a gente não pode fechar os olhos, é que quanto mais científica se torna, mais se afasta do conhecimento sobre a relação entre os fenômenos da saúde e doença estudado e as formas como os grupos de indivíduos humanos organizam socialmente seu modo de viver. Então, infelizmente, né, para alguns estudos, a gente tem uma tendência de pensar que
eu faço estudos quantitativos, isso aqui não é uma crítica, são estudos absolutamente necessários, mas que a gente não pode esquecer de considerar como se organizam os modos de viver das pessoas. Então, a vinculação, a validação biométrica e matemática, algumas vezes criam obstáculos à compreensão das dimensões sociais do processo de saúde e doença. E aí a gente precisa pensar, né? E aí esse cara, essa charge, né, desse cara lendo o jornal, se questões, né, como essas são pensadas, há algo para além da epidemiologia? Ele pergunta, né, ao fazer a leitura de um jornal, de um periódico, poderia ser um periódico, né? Então a gente está falando ali de relações sociais, de trabalho, de ócio, né, de uma série de variáveis que podem estar envolvidas quando a gente faz uma determinada questão científica para enfrentar. E essa pode ter relação com o fenômeno das drogas. Então, uma coisa para a gente pensar, né, para vocês pensarem. Então, a primeira pergunta seria: como condições culturais, econômicas, psicossociais e políticas podem ser incorporadas ao estudo dos fenômenos e à construção de estratégias de prevenção? Então, quando a gente fala dessa dimensão dos sistemas de saúde, como é que a gente pode aí levar em consideração também essas variáveis que falam de questões culturais, econômicas, psicossociais, políticas, né? A gente está vendo, por exemplo, né, como a fala, e muitas das vezes, né, quem aí acompanha a dolarização pode perceber que, às vezes, uma fala mal colocada de pessoas que estão à frente do governo pode levar a uma disparada do dólar. Então, como é que todos esses fatores, mas uma fala diz exatamente daquilo que vai acontecer? Não, necessariamente, mas é um indicativo. Como é que a Bolsa, né, ela é sensível a essas falas e essas propostas? Mesmo algo que é pensado do ponto de vista matemático, quantitativo, né? E se a gente fala nesse contexto, né, do fenômeno das drogas, como é que vocês pensam que todos esses fatores que falam da ordem das condições culturais, econômicas, psicossociais e políticas têm a ver com a questão do fenômeno das drogas e a construção de estratégias de prevenção, de intervenção, de acolhimento, quando a gente fala das questões relativas ao fenômeno das drogas? Ou, por exemplo, pensar que um agravo e a possibilidade de se defender dele só são isoláveis do ponto de vista teórico. E este isolamento pode comprometer o resultado das ações preventivas. Então, isso a gente está falando, de tudo isso a gente está falando de um conceito que é o conceito de vulnerabilidade, que é muito importante quando a gente discute a questão do fenômeno das drogas, que é a dimensão de vulnerabilidade. Então, entender que existem fatores que tornam um sujeito mais vulnerável, numa condição, melhor dizendo, de vulnerabilidade numa determinada situação, é importante. Mas, para além disso, entender que estes fatores que o expõem, o colocam numa situação de vulnerabilidade, não dizem de um único fator, mas vão dizer de todas essas dimensões citadas anteriormente, da ordem cultural, econômica, psicossocial e política, que vão intervir na situação de vulnerabilidade. Bom, e aí o que é vulnerabilidade? Como é que vocês podem entender o conceito de vulnerabilidade? Então, a gente pode entender o conceito de vulnerabilidade. Eu gosto muito do Meyer, mas eu trouxe a definição de Aires, que fala que o conceito de vulnerabilidade tem relação ao movimento de se considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos e contextuais.
Então, existem chances, né, de exposição a um determinado adoecimento quando você fala da ordem desses aspectos. Então, você se coloca numa situação de vulnerabilidade. E aí, Meyer afirma que esse conceito, o conceito de vulnerabilidade, ele tem alguns aspectos que são importantes a serem considerados. 3 deles. Então, tem 3 dimensões que precisam ser consideradas quando a gente fala do conceito de vulnerabilidade. A dimensão individual, a dimensão coletiva e a dimensão institucional. O que é essa dimensão individual do conceito de vulnerabilidade? É que a gente está falando que existem agravos que criam oportunidades para o adoecimento. Essa é a dimensão de algo que é individual. Coletivo, que a informação e a incorporação de tudo isso na vida cotidiana, acesso aos recursos e a possibilidade de enfrentar barreiras culturais levam a uma situação de vulnerabilidade. E institucional, que é aquilo que envolve o compromisso, o recurso, a gerência desses recursos dos diferentes programas. Então, eu posso ter uma oportunidade maior de adoecimento por uma questão relativa à saúde, mas que, se não for pensada com as outras 2 dimensões, eu não posso, por si só, definir isso como um único conceito de vulnerabilidade. Porque existe a forma como isso é incorporado na minha vida cotidiana e existe a forma como a política, os recursos institucionais estão voltados para gerenciar isso e aí realocar essa balança, que é a balança da vulnerabilidade, que coloca umas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade do que outras. Então, até aí, todo mundo acompanhando? Porque se a gente não discutir esses conceitos, a gente não tem como discutir vulnerabilidade quando a gente fala da questão do fenômeno das drogas. Sim, tá tudo bem, Tati. Ótimo. Bom, e aí a questão do uso de drogas, né? Do fenômeno das drogas. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de muitas variáveis que interpõem aí, que se entrelaçam para discutir o fenômeno das drogas. A gente está falando de saúde precária, a gente está falando de exploração sexual, a gente está falando de abandono escolar, a gente está falando de violência familiar, a gente está falando de inexistência de projetos de vida, a gente está falando de desemprego, a gente está falando de falta de acesso a bens econômicos, a gente está falando de baixa autoestima, de falta de acesso de bens culturais, de uso de drogas, de trabalho infantil. Então, tem uma série de coisas aí que estão envolvidas quando a gente fala de vulnerabilidade e a vulnerabilidade em relação ao fenômeno das drogas. E aí a gente poderia dar uma pausa e conversar um pouquinho, as pessoas que passaram aí por unidades de atendimento, a Clínica D, o que vocês perceberam, queria que vocês trouxessem um pouco o relato da experiência de vocês durante o estágio, o que vocês perceberam sobre a questão da complexidade do fenômeno das drogas e de como essa vulnerabilidade aparece quando a gente para escutar as pessoas que estão sendo atendidas em unidades, que são unidades como essas que vocês passaram ou estão passando, que são os CAPS-ADs. Quem passou aí pelo CAPS-AD e quer compartilhar um pouquinho com a gente? Pode falar. Quem levantou a mão? Fui eu, professora Cristina. Pode falar, Cristina. Assim, uma das principais questões que eu sempre observava nas conversas com os usuários era justamente a complexidade do meio familiar. Foi uma coisa assim que eu vi muito recorrente, assim, questões de violência, questões de desemprego, do não acesso à educação, do não acesso à saúde plena, né,
a bens culturais, enfim, todas essas questões que você vem comentando, abordando, né, é uma coisa que fica bem recorrente no discurso, ao longo do tempo que a gente vai conversando com eles e vai observando o que gerou, né, essa necessidade, o que gerou essa vulnerabilidade. E é um pouco isso, né, muito o ambiente e a família, assim, foi o que eu senti um pouco nas conversas. Uhum, é isso mesmo. Eu acho que essa questão da relação familiar, né, ela é muito recorrente mesmo no discurso deles, né? E como a forma, não só como o sujeito lida com a questão do abuso e da dependência de uma determinada substância, mas como a família lida com essas questões, podem diferenciar o caminhar de um determinado de um tratamento ou de um projeto feito, né, através do PTS do paciente. Então, como você Então, olha... professora Thaís, eu queria acrescentar uma coisa, que é uma das coisas que eu observei também, que eu achei bem diferente do que eu esperava, né? Uhum. É que algumas vezes chegava no fim de semana, na sexta-feira, no sábado, os próprios familiares trazendo os usuários e falando, ó, tá chegando o fim de semana, a gente sabe que, né, que ele vai ser exposto, que ele vai querer usar, enfim, e aí a gente trouxe para cá para participar da convivência, enfim, e a família vinha junto mesmo, assim, sabe? Você via às vezes mãe, às vezes tia, assim, tem esse lado que é ruim, né, que acaba deixando o usuário vulnerável, mas também tem um lado de presença, também da família, ajudando também no processo, né, de recuperação. Uhum. Isso aí. A gente vê um diferencial grande, né, do caminhar, quando a gente vê a presença e a ausência da família. Mais alguém levantou a mão? Oi, professora, fui eu. Lembra seu Larissa. nome? Ah, fala, Larissa, pode falar. Então, eu passei pelo Makeba, né, pelo Miriam Makeba, e o Miriam Makeba, a maior parte dos usuários são moradores de rua. Então, essa questão da família, tipo, alguns deles tinham família, mas eles tinham uma certa vergonha de ficar com a família por eles fazerem uso de drogas. E uma coisa que eu notei é que tinha essas questões para eles começarem a usar as drogas. Tinha essa questão de saúde precária, essa questão de falta de acesso à educação, mas também tinha um fator que muitos deles, tipo, tinham meio que, entre aspas, um estopim, e muitos deles falavam da perda de alguém muito próximo. A perca da mãe, ou a perca da esposa, ou de alguém que era como uma base para eles. E aí eles tinham todos esses fatores e entrava essa perda dessa pessoa próxima desse ente, e aí era quando eles começavam a fazer o uso, ou começavam a fazer o uso abusivo. Então eu acho que isso também impacta muito. Uhum. E a unidade que você ficou, ela tem esse diferencial muito grande, né? Isso é importante quando a gente discute complexidade, né? A gente tem que ter um olhar diferenciado quando a gente fala de uma população que é atendida, por exemplo, ambulatorialmente no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no ambulatório AD, e a gente tem uma população muito diferente quando a gente está falando de um CAPS, como é esse que a Larissa passou, que tem uma abordagem efetiva de uma população marcada pela situação de rua. Então, ele é referência de cenas de uso importante e ele tem uma frequência muito grande de pessoas que permanecem nas ruas, que moram nas ruas, que estão em situação de rua, né? Então, isso também é um diferencial muito grande quando a gente fala da demanda que chega para o serviço, né? Então, você está lidando com uma população numa situação de vulnerabilidade e você precisa responder à demanda dela. Então, como é que se responde à demanda de uma população, né? Se você não olhar para esse fenômeno de forma complexa. Então, esse sujeito vai chegar lá, por exemplo, no CAPS, demandando por um banho, pela comida, coisas que vão fazer ele se aproximar, estar dentro do serviço, né? Que ele buscar o serviço, ele dá esse pontapé inicial que é necessário e que não necessariamente é a busca, como alguns idealizam, a busca pela abstinência. Porque existe uma falsa idealização também de que esse sujeito vai buscar o atendimento porque ele quer abstinência. Ele muitas das vezes está chegando com essas outras demandas que a gente está discutindo aqui,
do que pelo pedido de abstinência, né? Eu acho que tem mais gente aí que pode comentar sobre isso. O que vocês acham? Vocês viram isso? Vocês perceberam isso? Quem mais passou aí por uma unidade AD? Oi, professora. Boa tarde. É Esther. Oi, Esther, pode falar. Eu não passei numa unidade AD, o meu CAPS não era AD, mas muitos usuários lá, eles também faziam uso de drogas. E meio que entre a equipe era muito levantado essa ideia de que o usuário deveria entrar em abstinência. Geralmente, como eles não tinham muito manejo, mesmo sendo de uma certa forma comum, eles não tinham muito manejo com os usuários que faziam uso de drogas, então eles sempre tentavam entrar em contato com o Mussum, que eu fiz no Manuel de Barros. O Mussum era na rua de trás. Então sempre eles falavam, vamos articular com o Mussum, vamos conversar com eles, pedir orientação, porque eles sabiam que eles não tinham muito manejo, né, nessas situações. Mas aí é um usuário completamente diferente. É um usuário que já tem um problema mental, né? E aí ele tá fazendo uso de drogas. E é muito relacionado com a realidade deles. Lá tem pessoas da CDD, da Cidade de Deus. Então é bem complexo mesmo. E muitos têm muitos problemas familiares, como a senhora estava falando, da vulnerabilidade. Isso é bem interessante, porque um outro exemplo, né, que a Esther trouxe, que é o sujeito que tem um transtorno mental, muitas vezes um transtorno mental grave, e ele tem uma comorbidade associada a esse transtorno mental, que é o abuso de uma determinada substância. Então, a gente está falando de uma terceira condição aí, que é completamente diferente das anteriores e que coloca o sujeito numa situação de vulnerabilidade. E aí a Esther trouxe para discussão uma questão importante, que é como, para lidar com questões que envolvem essa intersubjetividade, a gente também precisa lançar mão de recursos diferentes e a começar a pensar aonde finda a nossa possibilidade de intervir sozinho, né? Eu costumo dizer que o primeiro reconhecimento que um profissional de saúde deve ter é entender que ele não é uma ilha, que ele não funciona sozinho, que ele não está circundado por águas numa ilha que ele é rei e que ele vai definir como é que vai ser o funcionamento dessa ilha. Mas ele precisa, num continente, lançar mão de todos os recursos que são possíveis para intervir numa determinada situação. E situações relacionadas ao fenômeno das drogas, quanto mais polvo nós formos, né, quanto mais tentáculos nós jogarmos para fora, a gente vai ter mais possibilidades de entender a complexidade do sujeito e pensar também numa intervenção que seja possível diante dessa complexidade, porque não é porque um fenômeno é complexo que não existe possibilidade de intervenção. A diferença está no entendimento e no olhar sobre a questão da complexidade. E aí conseguir olhar para todos esses fatores que são importantes para a gente pensar como é possível lidar com eles. E aí é fazer o efeito polvo mesmo, tentáculos, jogar os tentáculos para fora e pensar nas diferentes mãos aí que a gente pode segurar junto para pensar em intervenções que são possíveis. Então, a gente vê muito isso, a articulação entre serviços diferentes. Por exemplo, a articulação entre um CAPS e uma unidade de atenção primária em saúde, a articulação entre diferentes CAPS, a articulação entre o CAPS e a UA, a unidade de acolhimento. A gente vê a articulação entre o CAPS e uma ONG, por exemplo. Então, a gente vai ver aí uma série de possibilidades quando a gente começa a pensar no efeito tentáculo aí. Então, uma das unidades que a Larissa mencionou, por exemplo, que tem um trabalho efetivo, né, na Maré, e eu vou trazer para vocês até alguns resultados de um estudo que eu participei na Maré, que eles têm uma complexidade ali do território, mas eles têm diferentes recursos territoriais dentro da própria Maré, que eles lançam mão
para lidar com um fenômeno que é complexo. Então, não sei se o pessoal que passou por lá chegou a visitar o espaço normal, que é um espaço onde eles lidam, é um espaço onde as pessoas que fazem uso e abuso de substâncias chegam para deitar, para passar um tempo, para ter um atendimento, para tomar um banho, para pegar uma comida. É um local de referência para esses sujeitos que estão em situação de rua nesse território. Eles buscam um espaço normal. Então, além de diversos outros recursos que tem ali dentro, né, da própria Maré, que tratam da questão da cultura, do lazer, né, que fazem parte da distribuição de cestas básicas, que fazem parte desse território, que precisam ser reconhecidos como necessários quando a gente fala de um território complexo. Mais alguém aí que quer trazer a experiência que teve, enfim, o que percebeu quando a gente fala da questão da complexidade, da vulnerabilidade em relação ao fenômeno das drogas? Não? Então vamos seguir, vamos ver se animam mais para frente falar alguma coisa. Bom, e aí eu trouxe para vocês, né, como é que a gente pode pensar aí a questão do fenômeno das drogas e olhar um pouquinho mais de perto sobre esses diferentes elementos que fazem de um fenômeno complexo, que colocam o sujeito numa situação de vulnerabilidade e que a gente pode nomeá-los. A gente pode nomeá-los, sim, dar nome a eles, para que a gente possa olhar com mais cuidado para eles e pensar em intervenções que sejam possíveis no território. E aí eu trouxe para vocês, eu participei de um estudo, Construindo Pontes, um estudo que foi coordenado pela Queen Mary University, em parceria com Redes Maré, e que ele trabalhou questões super importantes sobre a saúde mental da população da Maré, a qualidade de vida da população da Maré, e trouxe à luz questões relativas à saúde dessa população e recursos que essa população lança à mão quando a gente fala de qualidade de vida. Então, esse foi um estudo que iniciou antes da pandemia do Covid-19. Ele acabou adentrando a pandemia do Covid-19, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos de campo, né, uma certa limitação, e já tem alguns artigos publicados, tem inclusive alguns livros que foram publicados, né, em alguns deles eu sou coautora. Então, existe, né, se a gente olhar aqui essa primeira tabela, a tabela 1 do lado esquerdo, eu trouxe algumas tabelas, mas eu deixei o material na íntegra para vocês olharem lá no Classroom, poderem olhar de perto. Ele trata sobre as experiência e uso recente de substâncias psicoativas das pessoas que frequentavam as cenas de uso da Maré. Então, se a gente hoje fosse perguntar o que as pessoas nas cenas de uso da Maré, essa população que frequenta a cena de uso da Maré, o que essa população usa? E o que essa população é dependente, faz um uso diário, né? E pode estar caminhando por uma situação de dependência. Então, para a maior parte das pesquisas, isso é importante que a gente entenda, né? Embora a gente coloque ali na nossa lista negra as substâncias ilícitas, ainda são as substâncias lícitas que estão aí nesse ranking sobre uso de substâncias psicoativas em primeiro lugar. Então, nesse caso, o tabaco é a primeira droga de escolha quando a gente fala de cena de uso, né? Das pessoas que frequentam a cena de uso. Aí você vai falar assim, gente, mas não pode ser, né? Porque se eu penso numa cena de uso, a primeira coisa que eu penso é uma droga ilícita, né? Não vem à nossa mente
como primeira droga de escolha, né, como a droga de escolha ali, melhor dizendo, a droga com maior prevalência nessa experiência e uso recente de uma droga lícita. Mas é a droga lícita que ainda é de escolha dentro e fora das cenas de uso. Então, o derivado do tabaco está aí para dizer isso. Bom, e as drogas ilícitas, né? A gente tem aí, por exemplo, a cocaína, que é uma droga, né, que a gente tem que ter cuidado, sim, porque ela está falando de uma droga com poder de dependência grande, com efeitos grandes. Mas se a gente vê aqui em relação ao tabaco, olha só a diferença. Tem 3 colunas aqui, se vocês visualizarem. Uma é: provou alguma vez, fez uso nos últimos 3 meses e fez uso diário nos últimos 3 meses. Então, olha só, provou uma vez, fez uso nos últimos 3 meses e fez uso diário nos últimos 3 meses. Para o tabaco, vocês estão vendo? Existe uma constância em relação a essa prevalência. Quando a gente fala da cocaína, provar a experimentação é o que é mais prevalente. E depois da experimentação, não é necessariamente o caminhar para uma possível dependência. Mas, quando a gente fala, e aí eu não marquei aqui, mas é importante ver essa segunda linha aqui em relação ao crack, ele tem uma taxa, né, de experimentação da ordem dos 70%, mas ele tem uma taxa de uso diário muito próxima e maior, e a segunda maior depois do tabaco, desse uso diário. Por quê? Porque é uma droga com alto poder de dependência. Então, estar numa cena de uso, muitas das vezes, né, quando você é exposto a essa oferta, né, de substâncias, você pode estar sendo exposto a uma oferta de substâncias aí que vai te provocar uma relação com a droga complicada, como é a relação com crack. Muito mais do que com a cocaína. A maconha, ela vem como uma droga, né, que tem a pessoa tem uma experimentação, né, de quase 90% nas cenas de uso, e a gente tem uma taxa aí de uso diário da ordem de 60%, porque muito próxima aí, e aí nesse ranking seria a terceira droga. Uma hipótese seria, porque quando a gente fala de pessoas que fazem uso de substâncias, a gente está falando sempre do termo polydrug users, ou seja, as pessoas fazem uso de várias substâncias. E muitas das vezes o que a gente observa é o uso de uma substância que é estimulante, como a cocaína e o crack, associada a uma outra substância que vai diminuir um pouco o impacto dessas substâncias que são estimulantes. Então, a maconha muitas das vezes vem, né, na fala desses usuários para lidar com os efeitos da cocaína e do crack, como os usuários descrevem, para relaxar um pouco e sair daquele efeito, né, do craving, que a gente chama, que é você entrar naquele espiral de uso intenso da substância. Então, por isso aí a maconha, né, essa seria uma hipótese da maconha estar aí em terceiro lugar nesse uso diário nos últimos 3 meses, quando comparado às outras drogas. E aí a gente vai ter outras que têm menos, por exemplo, é interessante que anfetamina e êxtase, o local não é nas cenas de uso, ele não é uma droga de uso diário. Ele é uma droga de uso pontual, né? Então, você vê, ele mantém uma taxa, né, de experimentação de quase 2/3, mas ele tem uma taxa de uso diário 0. Então, isso é interessante, né? E a gente vê aqui, né, outras drogas que também estão nesse quadro, que são aí
outros alucinógenos, chá de cogumelo, por exemplo, hipnóticos sedativos, opioides e outras substâncias. E os inalantes, né, que são drogas, né, baratas também, os inalantes, eles estão aí de experimentação na taxa de 50% e de uso diário na taxa aí média de 50%. Então, essa é uma realidade que a gente encontra no perfil dessa população que é frequentadora da cena de uso. Então, se a gente pudesse aí começar a dar nome, né, a essas variáveis, né, que são importantes, esses elementos que são importantes, quando a gente fala de uma população numa situação de vulnerabilidade, que são essas pessoas que estão numa cena de uso, a gente está falando primeiro aí da escolha por uma determinada substância. Que substância é essa? E, para além disso, a gente está falando, obviamente, de pessoas. E como a gente viu, né, que a questão do trabalho, do desemprego, ela é um fator, um elemento que coloca o sujeito numa situação de vulnerabilidade, a gente pode ver também como é que é a relação deles com o trabalho, com essa atividade ocupacional. Então, assim, a gente tem aí, né, das pessoas, né, o percentual de atividades citadas, a gente tem aí que o garimpo ele está entre a atividade mais citada como atividade ocupacional que essas pessoas nas cenas de uso lançam mão. Entendendo aí, né, que a gente tem uma amostra, essa foi uma amostra de 200 pessoas que estão nas frequentadoras, que são frequentadores das cenas de uso, tá? E que nessa amostra de 200 pessoas, metade delas relataram estarem em atividades ocupacionais. Das que relataram estarem em atividades ocupacionais, essas foram as atividades citadas. Pode falar. A senhora mudou de slide? Não, tá no mesmo. Ah, tá. Foi mal. É que tava falando de outra coisa, achei que tinha outra tabela. Não, tem uma outra tabela, mas tá uma do lado da outra, você tá vendo? Aqui. Ah, é porque eu tenho slide. Tem essa tabela da esquerda, que é a experiência de uso recente, e essa tabela 3 da direita, que é atividades ocupacionais. Sim, é que eu tinha dado zoom na outra tabela e eu esqueci. Ah, então foi isso. Não tem problema não. Então, assim, nessa é um outro elemento que a gente precisa lançar a mão quando a gente pensa nesse fenômeno que é complexo, ou seja, que atividades ocupacionais esse sujeito se envolve. Então, presta bem atenção. A gente está falando de uma população em situação de vulnerabilidade que nessa amostra de 200, metade dela tem um envolvimento em atividades ocupacionais. E quais são as atividades? Olha aí. Garimpo, vendedor de rua ambulante, bico, pequenos serviços esporádicos, obras, instalações e serviços de construção civil, prostituição, serviços de limpeza de carro, por exemplo, pede dinheiro na rua, é flanelinha, trabalha com artesanato, vende em lojas, comércio e brechó, trabalho na feira, transporte coletivo, por exemplo, cobrador ou mototáxi, malabarismo e atividades artísticas em sinais de trânsito e serviço de limpeza. Então, vocês podem ver que dentre as atividades ocupacionais, a maior parte delas são atividades informais. E a principal dela é o garimpo, né? Coleta aí, são catadores de rua. Ou são vendedores, ou fazem algum bico. Então, assim, isso é bem interessante para a gente pensar, quando a gente está discutindo a questão de desemprego, a gente está discutindo isso também. A gente está discutindo que uma parcela importante que se coloca, que está numa situação de vulnerabilidade, e que hoje o recurso que lança a mão, quando fala de uma atividade ocupacional, que vai falar do sustento dele, são atividades ocupacionais aí que não tem estabilidade, não tem relação trabalhista, e que, do ponto de vista financeiro, né, não vai lhes render, talvez, não vai lhes proporcionar uma renda que seja suficiente para as necessidades básicas. Então, esse é um outro elemento que a gente precisa pensar quando a gente fala de uma situação de complexidade, quando a gente fala do fenômeno das drogas. Então, essa é a realidade das pessoas nas cenas de uso. Que outra questão a gente poderia pensar, né?
Uma outra questão, né, do perfil dessa população frequentadora da cena de uso, foi perguntado para eles qual era o nível de insatisfação e satisfação na população dessas cenas de uso, em relação a vários aspectos. A gente aplicou um formulário e, nesse formulário, ele avaliava o grau de satisfação. Então, vocês vão ver ali, satisfação em relação a quê? A vida como um todo, ao trabalho como atividade principal, à situação financeira, ao número e qualidade das amizades, às atividades de lazer, à moradia, à segurança, a morar sozinho ou as pessoas com quem mora, à vida sexual, à família, à saúde física, à saúde mental. Então, se a gente olhar aí, por exemplo, o nível de satisfação, a gente vai ver, por exemplo, a vida como um todo. Então, vamos considerar aqui que o 1 é o muito insatisfeito e o 7 é o muito satisfeito. Então, a vida como um todo, né? Ou as pessoas estão lá no mais ou menos, que é muito parecido com estar muito insatisfeito. Mas muito satisfeito não encontramos aqui. E embora a gente tenha, né, a relação de trabalhos que a gente, de atividades ocupacionais, né, que a gente viu ali, né, os que têm uma atividade ocupacional, eles têm um índice mediano aí de entendimento de pessoal de satisfação. Em relação à situação financeira, 1/3 entende que está, né, muito insatisfeito e soma-se a 1/3 aí que ainda estaria nesse grau de insatisfação para o mediano, né? Então, a situação financeira não é um fator que pode ser entendido como um fator que eles estejam satisfeitos. Mas se a gente vê aqui, ó, o número e qualidade das amizades, a gente vai ver aqui, por exemplo, que 25,4% deles já dizem, quase 1/3 dizem estar mais ou menos, mais para mais, satisfeitos ao número e qualidade das amizades. Então, estar na cena de uso não é um local que lhes falta sociabilidade. Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Em relação à atividade de moradia, a gente pode perceber aqui uma insatisfação, são pessoas nas cenas de uso que predomina. E em relação à segurança também, que a gente está dentro desse grupo que é muito insatisfeito quando a gente fala em relação à insegurança. E aí vão ter outros fatores. E aí um outro interessante aqui para a gente ver, que é a saúde física, que é quando a gente olha para essa população e pensa assim, saúde física da população numa cena de uso. Cara, tá muito ruim, né? Só pode estar ruim. E eles nomeiam isso como estando lá no mais ou menos, mas eles estão no mais para mais, quando falam no nível de satisfação deles em relação à saúde física. Isso é interessante, porque isso se contrapõe muitas das vezes ao entendimento da população em geral. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Para ajudar vocês a pensar como esses elementos, que são elementos, né, que precisam ser pensados quando a gente fala da questão do fenômeno das drogas, precisam ser olhados do ponto de vista individual de cada um. Não dá para simplesmente a gente coletivizar e achar que o nosso entendimento se sobrepõe ao do sujeito. Essa outra tabela, né, que vocês estão vendo aqui, ela fala sobre o percentual de pessoas que passaram por experiência de violência nos últimos 12 meses na Maré. Então, aqui vocês vão ver, né, que é o pessoal do espaço normal, que passaram por experiência de violência. Nessa outra coluna, vocês vão ver que é da amostra domiciliar, foi uma amostra de 1.200 pessoas. Então, e aqui são outras 2 amostras que foram feitas, um survey domiciliar de uma subamostra, um survey domiciliar. Vamos focar nessas 2 primeiras colunas aqui que nos importam.
Então, por exemplo, esteve em meio a um tiroteio na Maré. Então, a gente vê aqui que 67% dos respondentes, quase 70% das pessoas nas cenas de uso estiveram em meio a um tiroteio na Maré. Enquanto em torno de 40% da amostra domiciliar tiveram num tiroteio. Quer dizer, as ações nas cenas de uso, né, têm um impacto grande nesses sujeitos. Viu alguém sendo espancado ou agredido? Se a gente estiver falando do pessoal, dos frequentadores das cenas de uso, que são aqueles que vão lá no espaço normal, a gente tem aí quase 60%, 56% viram alguém sendo espancado ou agredido e nem 1/3 da amostra domiciliar tiveram a mesma experiência. Viu alguém sendo baleado ou morto? 1/3 tiveram essa experiência, quando a gente fala da cena de uso. E metade desses que responderam que tiveram essa experiência, tiveram a mesma experiência numa amostra domiciliar. Então, assim, isso é interessante da gente comparar, né? Porque a gente está vendo aí situações dentro de uma mesma localidade com percepções diferentes, né? E questões que ocorrem dentro do mesmo espaço que são percebidas de forma diferente. Então, olha aqui. Alguém próximo foi morto ou baleado na Maré. Quase 40% do espaço normal relataram que sim. E 25% da amostra domiciliar. Sofreu alguma violência verbal, foi xingado, humilhado. 35% do espaço normal e 10% da amostra domiciliar. Então, assim, quando a gente compara essas situações, foi vítima de discriminação ou preconceito. 1/3 das pessoas da amostra, né, do espaço normal e 5% quando a gente fala do espaço domiciliar. Então, é sempre, mesmo dentro de aparentemente, uma mesma realidade, seria lá o contexto, né, da Maré, a gente tem realidades, sub-realidades, realidades diferentes. E elementos que precisam ser considerados de forma diferente. Então, olha só como é interessante pensar a complexidade de um território. Então, território não dá para você nomear só como um espaço. O território é toda a Maré. A Maré é subdividida por vários territórios, várias realidades diferentes. Esse é um exemplo clássico de como vocês devem pensar e ver o território do sujeito, o território daquele a qual vocês estão prestando cuidados. Essa tabela, ela mostra, né, a exposição à violência armada de pessoas em situação de rua ou frequentadores das cenas de uso. Então, qual é o motivo, né? Quais são as situações que foram elencadas como motivo para medo ou sensação de insegurança dessa população? Então, a gente vai ver aqui, ó, de ser atingido por uma bala perdida. Então, a gente tem aqui do espaço normal, muito parecido com a população da Maré, de alguém próximo ser atingido por uma bala perdida. É até maior na população da Maré por conta dos vínculos, dos familiares, da casa, né? De sofrer agressão física, aí já vai ser maior em quem está no espaço normal. De alguém próximo sofrer agressão, a gente já vê que muda aqui, né, para a população da Maré. De se envolver com atividades ilícitas ou ilegais, a gente está vendo um percentual maior aqui no espaço normal. E aqui, por exemplo, muito próximo nesses dois últimos, de que alguém próximo tenha que se envolver com atividades ilícitas ou ilegais, que muito próximo quando a gente fala da amostra domiciliar, né, da Maré e da população do normal, e de falar o que pensa ou sente na Maré, né, com medo de sofrer, né, alguma situação de violência.
é muito próximo da população em geral. Então, dependendo do fator que a gente considera, do elemento que a gente considera, a gente vai estar trabalhando com percepções de realidades diferentes, importantes de serem vistas, quando a gente fala da questão do fenômeno das drogas. Então, não existe, por exemplo, discussão sobre o fenômeno das drogas sem discutir a questão da violência, em especial da violência armada. Como essas pessoas, né, que são frequentadoras das cenas de uso e as pessoas no entorno estão expostas à questão da violência armada. Então, isso é muito importante de se pensar quando a gente atende essa população, quando a gente acolhe essa população. Então, essa tabela mostra muito bem isso, né? E aqui, nessa tabela, fala sobre a questão relativa à saúde física, né, dessa população, né? Como é que era o entendimento deles em relação à saúde física. Então, a gente tem, né, novamente a amostra domiciliar e os frequentadores da cena de uso. Então, como é que essas pessoas são atendidas ali, né? Então, a gente vai ver que se quase 90% da população tem uma unidade de referência de saúde, 40% da cena de uso relataram que tem. Na verdade, 60% não tem. Se relataram ter pelo menos um problema de saúde, está muito parecido, né? Muito equilibrado quando a gente fala da amostra domiciliar e dos frequentadores da cena de uso. E quando a gente fala em dificuldade de acessar o tratamento, né? Relataram dificuldade de acessar o tratamento de problemas de saúde física nos últimos 3 meses. Interessante que os frequentadores da cena de uso não relatam dificuldade de acesso, porque eles chegam em situações de emergência e, usualmente, nas situações de emergência, eles são atendidos. Mas, embora não tenham relatado dificuldade de acesso, eles não têm referência construída com a unidade de saúde. Então, essa é uma questão importante. Tá, tudo bem, eu acesso, mas eu não tenho referência construída. Então, como é que é a continuidade de um tratamento de uma unidade que você não tem referência construída? Relataram ter pelo menos um problema de saúde mental, né? Então, a amostra domiciliar ficou em 20% e das cenas de uso, quase 40%. Bom, e as drogas usadas a gente já tinha falado, e se tiveram problemas no acesso ao tratamento quando fala de um problema de saúde mental? Não tiveram. Então, essas são questões, né, quando a gente fala do território, que são importantes também de serem vistas, principalmente quando a gente trata de acesso ao tratamento. Porque como é que você lida, né, com as dimensões relativas à saúde de um adoecimento de uma população? É otimizando o acesso. E você só otimiza o acesso quando você põe lá a sua lupa, a sua lente de aumento e olha de perto quais são esses elementos que facilitam ou que dificultam o acesso ao tratamento, né? Então, peraí, como é que eles relatam que não tem dificuldade de acesso, mas não tem unidade de referência? Isso parece ser contraditório, né? E é essa a realidade que eles vivem. Então, é preciso se construir mais do que uma unidade de saúde, mas uma unidade de saúde que seja referência. Por isso que se trabalha, por exemplo, nas unidades de saúde mental com técnico de referência. Vocês devem ter visto isso. Não é à toa. Porque é necessário para este retorno, para além do acesso, uma referência construída. Eu vou porque eu estou buscando o fulano. Eu retorno porque eu estou buscando o ciclano. Então, essa referência construída faz com que seja possível vislumbrar um projeto terapêutico que atenda às necessidades do sujeito. Então, é isso quando a gente trata de complexidade, de vulnerabilidade, de pessoas que estão em situações como nas cenas de uso, no território. A gente está falando de elementos importantes a serem considerados para essas pessoas que precisam ser vistos. E que ações poderiam ser pensadas, então, de redução dessa vulnerabilidade? Então, coisas relativas à intersetorialidade. Então, é preciso fazer o efeito polvo, é preciso dar as mãos, é preciso lançar a mão de recursos e setores diferentes. Participação dos sujeitos sociais afetados, dar voz ao sujeito, né?
Você não pode pensar por ele. Ele precisa dizer das vulnerabilidades dele ou dos elementos que o fazem, ou que o tornam importante, ou que o colocam numa situação de vulnerabilidade. O papel do técnico ou do profissional como mediador de encontros e de construção no coletivo de conjunto de recursos que são possíveis para serem usados. E o construtivismo, né? Construir junto, pensar junto, problematizar junto, né? Que é isso que diz do construtivismo. Então, essas ações vão ter como fim a redução dessa vulnerabilidade. E para fechar a aula de hoje, eu fecho com uma frase do Edgar Morin, que diz que a consciência da complexidade nos faz compreender que não poderemos escapar jamais da incerteza e que jamais poderemos ter um saber total. A totalidade é a não verdade. Então, essa foi a aula de hoje.